Lídia, nós vimos aí, né, Nicolas Ferreira, que é uma liderança evangélica, participando de um ato numa igreja evangélica e é um apoiador de Jair Bolsonaro. Hoje, o Wellington Dias também teve agenda, o Partido dos Trabalhadores teve uma agenda pró-Lula, também dialogando com o público evangélico. Aquela carta que foi lançada na semana passada, a carta de Lula aos evangélicos, foi apresentada hoje de forma oficial aos evangélicos do Piauí. O ex-governador, o senador eleito Wellington Dias, esteve lá no evento e liderou esse ato, em que reuniu ali congregações evangélicas do estado. Vamos acompanhar. A carta do ex-presidente Lula aos evangélicos foi apresentada às congregações evangélicas do Piauí. Evangélicos simpatizantes à mensagem do PT compareceram ao evento. O senador eleito Wellington Dias fez críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro e lembrou que Lula já foi presidente e respeitou as diferenças religiosas. Lula já foi presidente durante 8 anos. Na época, o que ele fez foi exatamente o contrário. A lei da liberdade religiosa, regulamentou a Marcha para Jesus, regulamentou o Dia do Evangelho, teve uma ótima relação com as lideranças, com participação em vários programas no Brasil inteiro. E ali, na carta, ele os compromissos que ele estabelece. Sabe, tanto Lula como o Geraldo Alckmin, que é o nosso candidato a vice, com todos esses nossos líderes, a importância do povo evangélico dentro do Brasil. Wellington Dias fala em ataques à democracia e cita episódio envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson, que reagiu à prisão e atirou contra policiais federais. É mais do que uma situação de Roberto Jefferson, é mais do que uma situação de Jair Bolsonaro, que também tem ido na mesma linha. Nós estamos falando de algo muito mais grave. Nós somos um Brasil que tem, ao longo do tempo, uma política de paz. Quando a gente cria, a partir de autoridades, esse tensionamento, o que acontece? Ele se espalha, ele chega na família. Hoje são famílias divididas, com muito tensionamento, são pessoas dentro do local de trabalho, patrão contra empregado, dentro de igrejas, dentro das atividades, dos negócios, ou seja, não é razoável o que está acontecendo. Para o dia da eleição, o senador eleito voltou a defender transporte gratuito para o eleitor. São veículos que ficam à disposição da Justiça Eleitoral, é a Justiça Eleitoral quem coordena, ônibus, vans, veículos diversos à disposição para o dia da eleição e cabe em cada município, como sempre se faz, a organização das rotas. Quais as rotas dentro de Teresina, quais as rotas de Teresina para outros municípios e assim, a partir de cada cidade polo, assim de cada um dos 224 municípios. O coordenador da campanha de Rafael Fonteles destaca a estratégia para a reta final da campanha de Lula aqui no estado. Eu acho que a campanha do presidente Lula, ela vai muito bem, pautada no compromisso com a verdade, pautada no compromisso com o desafio de enfrentar os grandes problemas do povo brasileiro hoje, sobretudo o desemprego e a fome e a democracia, e sobretudo com um grande apoio. Muita gente diz, né, Lídia, que os evangélicos ganharam peso dentro da corrida eleitoral. Na verdade, a agenda evangélica, que é essa história da família, a moral, tudo isso tem tido uma repercussão muito grande. Cada fala de algum dos candidatos nessa linha tem uma repercussão enorme. Lula lançou uma carta para dizer que nem tudo que se diz sobre isso, em relação ao PT, é verdade. Já Bolsonaro parece ter consolidado mesmo a liderança sobre esse público, o público evangélico. Essa discussão religiosa ganhou uma força muito grande nesse processo eleitoral e a gente viu até mesmo esse tema sendo alvo de diversas fake news. E isso acirrou ainda mais a disputa e acirrou também esse movimento dos dois candidatos em busca do voto, da simpatia desse eleitorado evangélico, né? O Brasil é um dos países onde as igrejas evangélicas elas estão cada vez mais crescendo, conseguindo cada vez mais fiéis
fiéis e, claro, é um público, né, considerado um público que defende esses valores ligados à família e é considerado um pouco fiel às suas lideranças, né? Então, os candidatos foram em busca desses pastores, dessas lideranças dentro das igrejas evangélicas que, de alguma forma, pudessem ter ali um peso, né, para trazer votos às suas campanhas, né? Lula, durante toda essa campanha, ele teve uma dificuldade de diálogo muito grande com os evangélicos. Eles adiaram por diversas vezes o lançamento dessa carta, ficavam ali avaliando se era positivo ou não lançar essa carta aos evangélicos. Na semana passada decidiram lançar esse documento, mas é um documento que apenas reforça, né? O que Lula coloca é que ele vai respeitar as diferenças religiosas, como fez, né, quando foi presidente do Brasil, e cita ali algumas ações, leis que foram aprovadas quando ele foi presidente do país, né, que ele coloca ali como provas de que ele não representa nenhum risco às diferenças religiosas, né, nenhum risco principalmente ao público evangélico, e aproveita também para ali negar fake news, né, como aquela questão que nas redes sociais ganhou muita força, Livaldo, do banheiro unissex, né? Isso é algo que ali dentro desse público evangélico gerou uma repercussão muito grande e a campanha de Lula passou muito tempo respondendo, tendo que reagir a essas fake news ligadas principalmente a essa questão religiosa. Bom, Livaldo, embora a gente nunca tenha visto, talvez, né, esse envolvimento tão grande, mas é legítimo, né, que religiões de matriz africana, religiões fincadas no catolicismo romano ou mesmo as evangélicas possam, de algum modo, se manifestar, né, através das suas lideranças, até dos seus fiéis. Sempre foi assim. A CNBB, quem não lembra, as grandes manifestações ou cartas, pronunciamentos dos históricos religiosos católicos na época da ditadura militar. Comissão Pastoral da Terra. Comissão Pastoral da Terra, com forte atuação no campo em defesa da reforma agrária. E este ano nós temos aí o ativismo religioso muito forte na campanha. E, inegavelmente, Bolsonaro leva vantagem em relação às religiões evangélicas. Isso é inegável. A carta do candidato Lula ou do PT e aliados aos evangélicos é uma maneira de tentar amortecer esse impacto que favorece ao presidente Bolsonaro na disputa pelo voto evangélico.